Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vou mandar um forte abraço, um alô ao nosso seguidor, nossos fãs, né? Mas Tenente Silva, né? Que é do Pernambuco, um forte abraço, destaca aqui em Serra Branca, está sempre no nosso conteúdo, até agradeço muito. Um forte abraço para Genilda Goiana, Rogério Rodrigues lá no Maranhão, Cícero do Fortão, a todos do nosso grupo, né? Ronaldo Augusto, um forte abraço, meu irmão, que Deus te abençoe. Vamos, com a participação da agora da Maria, mandar alô para mais pessoas que estão inscrito aqui, que pediram, né? Vamos lá, Maria. Pessoas, vamos. Cícero do Fortão, Pernambuco, Valmira Santos, General Mainardi, Sergipe, Patrícia Silva, Maria Aguiar, Variedade, Zezita Rocha, JCK, Variedades, Ronaldo Monteiro, São José do Egito, Pernambuco, Maria Vitória, Rio Grande do Norte, Irismar Santos, Teresina, Piauí, Inaí Helena, Rio Grande do Sul, Isabel Cristina Moraes, São Luís do Maranhão e Rogério Barros, Veneranda e seu esposo Francisco, de Goiás. Lenilson Jaguaré, Espírito Santo, família Agrocoste, Santa Catarina, Ricardo Adelino Mendonça, Escada de Pernambuco, Jamile Sueli, Mossoró, Rio Grande do Norte, Maria do Socorro, Batalha de Piauí, Edneide da Silva, Afogado da Engazeira, Pernambuco, Maria Aparecida de Canidé, Ceará, Maria Fusa, Bauru, São Paulo, José da Paz de Oliveira, Rio de Janeiro. Esses são os inscritos. Quem quiser, que a gente manda um alô, pode escrever no comentário, está no comentário que a gente atende. Pessoal, eu agradeço a todos. A todos, tem pessoas que dizem que é fã do nosso trabalho, muito obrigado. Vou pedir uma coisa a vocês, quando vocês deixarem o like, o joinha, aí aparece uma estrelinha, vocês colocam o dedo na estrelinha e puxa, que aquilo ali ajuda muito o canal. E obrigado a todos. Exatamente. Um forte abraço. Deixa o like, tá? Pessoal, avisando a vocês que o alô que a gente manda nesse canal, a gente manda no outro também. Beleza? A mesma coisa. Um forte abraço e vamos ao vídeo, pessoal. Muito bom. Olá, meus amigos. Tudo bem com vocês? Espero que sim, meus irmãos. O relato desse lugar é muito sinistro. Esse vídeo mandaram para mim. Eu vou só narrar e contar a história desse lugar sinistro, macabro, que muitos caçadores se assustou-se em noites de luas claras, eles caçando com seus cachorros aqui, e se assustou. E a primeira história vai dos dois caçadores, Joaquim e seu Zé. Eles caçando aqui à noite. Esse vídeo é do Ceará, viu, pessoal? Que mandaram para mim, preste bem atenção. E eles caçando à noite, seu Joaquim mais seu Zé, os cachorros acuaram aqui. E eles vinham um pouco distante, quando escutaram os três cachorros, eram três cachorros, latindo nesse lugar, e eles correram para aqui. Quando chegaram aqui, eles viram os cachorros, três cachorros, latindo com a bola de fogo. Aquela bola de fogo pelo chão. Não era bem uma bola de fogo, era como se fosse uma coivara. Assim o fogo no lugar, no local. E veja bem. Ele vai apontar o local que estava o fogo, na hora que eles chegaram. Tá vendo, pessoal? Ele mostrou onde era o fogo. E quando eles chegaram aqui, o fogo nesse lugar aqui, ó,
que eles foram chegando para o fogo distanciou deles. Quando eles iam chegando perto do fogo, o fogo saía para outro local. E então fizeram isso por 4 vezes. Eles chegavam perto do fogo para ver o que era. Aquele fogo sumia dali e já aparecia em outro local. Quando foi na 4ª vez, pessoal, começou aquele gemido feio, choros, assim, latidos de cachorros. E os cachorros deles, pessoal, não saíram mais do pé deles, com tanto medo. E começou a aparecer vulto. No claro da lua, eles vendo aqueles vultos. E como se tivesse muitas pessoas nesse local aí, que ele está fazendo o vídeo. É como se tivesse muitas pessoas conversando, outros gritando, outros assobiando, outros chorando. Pessoal, a gente não sabe o que acontece nesses lugares, que acontecem essas coisas. Mas deve ter acontecido algum massacre. Alguma história terrível tem num lugar desse. É ou não é? Porque é o seguinte, por que aparecem essas coisas? É muito sinistro. Veja a história de seu Eduardo, nesse lugar aqui, seu Eduardo e Paulo. Eles estavam caçando à noite e chegaram aqui, os cachorros latindo no tronco do pau. Ele vai mostrar o pau para vocês, pessoal. E esse pau não tem oco, não tem nada. E eles, os cachorros acuando aquele pau. Aí, pessoal, esse pau aí, ó. Olha, ele apontou pro pau, tá vendo? Não tem oco, não tem nada. E então os cachorros estavam aí acuando. É como se tivesse um peba, um tatu aí, nesse lugar. E com pouco, esses pau, pessoal, começou a se balançar muito, bastante. Vocês veem que é um pauzinho fino, uns pauzinhos finos. Aí não tem condição de ter bicho nenhum enterrado aí. Mas, pessoal, a gente não sabe o que foi que aconteceu nesse lugar. Porque antigamente, eles cavavam aqueles buracos para enterrar alguém e danava pedra em cima, naquele lugar. E naquele lugar nascia plantas, pau, árvore, né? Naquele lugar. E vejam que tem muitas pedras aí nesse lugar que ele está mostrando, ó. Tá vendo? Como uma carreirinha de pedra. E faz muitos anos que foi feito isso aí, olha. Ninguém sabe. Tá vendo? Vocês estão vendo aí a carreirinha de pedra que ele está mostrando. Olha aí, ó. Tá vendo? Como é a natureza fazer isso? Não sei, pode ser. Mas não sei. É muito sinistro isso aí. E o que aconteceu nesse lugar aí é muito sinistro. Muito sinistro. É ou não é? Vocês vejam aí esse lugar e analise direitinho. Pessoal, botija aqui, não sei se tem. Mas já vieram procurar com detector. Não acharam nesse lugar que ele está dizendo aí, que ele está mostrando. Tá vendo? Não acharam nada aí, né? Mas ninguém sabe o significado do que acontece nesse lugar. E pode ter botija e eles não encontraram, né? Não procuraram direito, ou não sei, né? E vocês vejam, nesse mesmo pé de pau aí, que ele está mostrando aí para vocês, aí, ó. Tem as pedras aí ao redor, tá vendo, olha? Como se fosse uma cova mesmo, de alguém. Né? Ninguém sabe. Tem outras histórias de outras pessoas aí que passaram aí e aconteceu a mesma coisa. Pessoal, veio passando aqui, ia passando aí 2 caboclos que eles estavam caçando e eles se assombraram aqui e correram. Porque quando chegaram aqui, esse local estava cheio de vela. Velas acesa nesse lugar. E eles viram de longe. Esses 2 caboclos 2 caçadores respeitados.
eles são afamados, né? E já estão de idade, não caçam mais, há muitos anos que deixaram, mas veja só o relato deles, né? É seu Manuel e seu Fernando. Seu Manuel mais seu Fernando, como eu já falei, eles viram muitas velas aqui nesse lugar aqui, muito gemido, gritos, assobios, muitas coisas, né? E o que foi que aconteceu? Eles chamaram os cachorros com muito medo, né? Pisando nos calcanhar deles, que até os cachorros estavam se tremendo de medo, e eles foram embora e não pegaram nada nessa noite. Quando foi no outro dia, eles dois se encontraram, né? Seu Manuel foi na casa do amigo dele e disse, vamos lá olhar se tem vela lá mesmo, para ver o que aconteceu, o que é que tem ali naquele lugar. Porque eles são acostumados, pessoal, a andar no mato. Se fosse um da gente, a gente não achava mais não, né? Se fosse eu mesmo, não achava mais. Porque eu não tenho conhecimento nesse mato. Mas eles que são acostumados a andar por ali, por todo canto ali, eles não perdem o canto de jeito nenhum. E eles vieram. Quando chegaram aqui, pessoal, quando eles chegaram aqui, não tinha marca de vela nenhuma. Nada. Do jeito que tá aí, ó. E eles começaram a conversar, oxê. E as velas eram aqui nesse pau aqui. E cadê? Cadê? Não tem nada aqui. Não tem nada. E então, olha o que aconteceu com eles. Eles olhando isso aí e começaram a se perguntar o que poderia ser que tenha acontecido nesse lugar e por que estava. Eles viram aquelas velas, porque quando você acende as velas no lugar, fica lá, né, a marca do queimado, a cera da vela, né? E eles abismados com aquilo ali, porque não tinha nada. E eles conversando ali, os dois, aí começou, pessoal, se tremer esse pé de pau todinho. De dia, pessoal, por volta das 9 horas do dia, esse pé de pau se tremia todinho. Tremendo, e aqueles gemidos saindo daqui de debaixo, desse lugar que ele está filmando aí, vocês estão vendo. Eu estou só narrando, vocês prestem atenção, eu estou só narrando esse vídeo que ele mandou para mim, isso aí é no Ceará. E veja bem, e começou aquele gemido muito forte, e aqueles gritos, e quando saiu aquele grito muito forte desse lugar, ele disse que eles sentiram a terra se tremendo. Então foi a hora deles correr. E correram daqui. Aproximadamente a uns 50 a 100 metros desse lugar, eles escutaram um grito terrível, um grito grosso e no final bem fininho, pessoal. Como se fosse o final um assobio, entendeu? Meus irmãos, tem mais relato nesse lugar, relatos sinistros. Aqui eu vou passar para vocês relatos que acontecem aqui que ninguém sabe o que é. Pessoal, durante o dia vai passando aqui Dona Joaquina e seu Crisante. Eles vinham do roçado, vejam aqui, lá para os anos 90, eu acho que dá para vocês verem que é como um caminho. Vocês estão vendo aqui que é como um caminho. Ó, ele está apontando aqui, ó. Tá vendo? Ele está apontando aí, ó. Como se fosse um caminho. Tá vendo? Ó. Aí, quando ele ia passando, aí, ó. Aí, veja bem. Eles vão passando aqui. Aí vinha dois cachorros, mas eles vinham do roçado. Dona Joaquina vê quando aquele peba passa atravessando esse caminho. O peba passa atravessando esse caminho aqui, descendo para cá. Então ela vê em um desses pau, o peba encostou, ficou no pezinho do pau, num desses pau aí que ele está filmando. Ele vai mostrar daqui a pouco o pau onde é. E os cachorros correram atrás desse peba. E esse peba ficou em pé.
Preste bem atenção. Virou uma tocha de fogo e entrou dentro da terra e sumiu. Veja que sinistro. Que sinistro, pessoal. Ele vai mostrar o pau para vocês agora, que vocês vão ficar de boca aberta. Meus irmãos, essas histórias muito sinistras. Já pensou? Outra vez, pessoal, eles vão passando aí com os cachorrinhos deles. Olha aí, pessoal, ele tá mostrando aí o pé do pau aí, ó, pra vocês. Tá vendo? Tem umas pedras, tá vendo? Nesse canto aí onde o peba virou fogo e entrou dentro da terra. Outra vez eles vão passando aqui, pessoal, e vê os cachorros latindo. E eles vêm olhar o que é. Pode ser um peba, um tatu, para eles pegar para comer, né? E quando ele chega, os cachorros estão cavando e não tem buraco, não tem nada. E os cachorros tome unha, cavando o chão, pessoal, sem ter nada naquele lugar, sem ter buraco, sem ter nada. Nada. E daquele lugar, pessoal, daquele lugar, ele vai mostrar o lugar para vocês onde era. E tá entrando agora, olha. Aí, esse vídeo foi eles que mandaram para mim, mostrando o lugar. Eu só estou narrando, como eu já falei. Olha aí, pessoal, perto dessa árvore aí, ó. E os cachorros cavando, e não viu nada. E eles chegaram, ele danou a foice no chão para ver o que era que tinha, não tinha nada naquele lugar. Nada. Daqui a pouco eu vou contar para vocês o que já aconteceu nesse lugar, nessa fazenda, pessoal. A história sinistra que tem aqui. Pessoal, e então ele danou a foice no chão e não achou nada. E com pouco ele escutou pancadas debaixo do chão, nos pés dele, debaixo do chão. Aqueles como se tivesse alguma coisa batendo uma pedra na outra, depois era um pau um no outro, e saindo debaixo do chão, sem ter buraco, sem ter nada. Então ele saiu todo arrupiado e foi embora mais sua esposa. Pessoal, eu vou contar o relato aqui que eles me passaram, essa fazenda. Eles disseram que era no Ceará, mas o nome da fazenda eles não podem falar. Sabe? Esse pessoal é muito rico, né? E pode não gostar que eles passaram esse relato para mim. Pode ver o vídeo, né? Pessoal, há muitos anos atrás, veja bem, essa fazenda tem muito relato que os cangaceiros andavam aí com motões civinos, né? E o dono dessa fazenda era coiteiro desse pessoal, dos cangaceiros, né? E ele, o dono da fazenda, ele gostava muito de ajudar. Ele não era mal pessoa. Ele fazia de tudo, né, para ajudar. Mas tinha um dos filhos dele que era muito ruim. Ele bastava olhar para a cara de uma pessoa que não gostasse, ele matava, ele sangrava. Ele andava com 2 capangas de lado. Tá vendo? Ele matava, ele sangrava. Aí quando foi um dia, ele estrupou uma filha de um pobre. E Antônio Civino foi chegando na casa desse pobre que a filha foi estrupada. O pessoal diz que esse lugar é cheio de pessoas que foram enterradas por aí, que esse filho do fazendeiro matava. Veja bem, aí Antônio Civino chegou, e esses pobres, eles contaram a história que o filho desse fazendeiro fez com a filhinha dele. E não só foi com a filha dele, com a mãe da criança também.
Ele chegou na casa desse pessoal com 2 capangas. Então, eles pegaram, estupraram a criança, a mãe, bateram neles e foram embora. O marido dela não estava em casa, estava trabalhando. Quando o Antônio Silvino chegou nessa casa, eles contaram a história para o Antônio Silvino. E o Antônio Silvino foi lá e deu fim ao filho desse fazendeiro. Antônio Silvino quem vingou. Bom, é a história, pessoal. Não sei, não posso afirmar nada, mas é a história que o pessoal conta para mim e eu estou passando para vocês, meus amigos. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.